Não atravessarás o Jordão, não entrarás na terra. Sobe ao monte Nebo, vê a terra de longe, mas não entrarás nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Deus escolheu um novo líder, um que levaria Israel à batalha, um que conquistaria a terra prometida. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Esforça-te e sê corajoso, porque tu levarás Israel à terra prometida. O Senhor irá à tua frente, Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Não temas, nem desanimes. Quarenta anos de espera, 40 anos de preparação. Agora chegou o momento. Josué, Moisés está morto, agora tu guiarás o meu povo. Levanta-te, esforça-te e sê corajoso, porque onde pisares, essa terra será tua. Então Josué deu ordens aos chefes do povo dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para que tomem posse dela. Será que estou realmente pronto para isto? Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Estás do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Não estou do teu lado, nem do inimigo. Eu estou com o Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Esta é a história de uma promessa cumprida, de uma conquista impossível, de um Deus que nunca falha. Josué, o filme. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Josué, meu servo Moisés está morto. Agora levanta-te, guia este povo à terra que lhes prometi. Cada lugar onde pisar o teu pé será teu. Ninguém poderá resistir-te, pois assim como estive com Moisés, estarei contigo. Esforça-te e sê corajoso. Não te desvies da minha lei. Medita nela dia e noite, pois se assim fizeres, serás bem-sucedido em tudo o que empreenderes.
Josué ouviu a voz de Deus e seu coração se encheu de força. Ele esperara por esse momento a vida toda. Servira a Moisés como seu auxiliar. Vira os milagres do Egito. Fora um dos 2 espiões que creram. E agora era sua hora. Ele se levantou, reuniu os líderes de Israel e declarou: Chegou a hora. Deus nos entregou esta terra. Preparai provisões, porque em 3 dias atravessaremos o Jordão. Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. O terror de vós caiu sobre nós. Desde o Egito, ouvimos como o vosso Deus abriu o mar vermelho, como destruístes os reis do outro lado do Jordão. Os nossos corações se derreteram. Por isso, eu vos imploro, salvai-me a mim e a minha família quando tomardes a cidade. Entonces uno de los espías le respondeu: Raabe, por que tiveste fé? Quando Deus entregar esta cidade em nossas mãos, tu e a tua família vivereis. Deixa um cordão vermelho pendurado na tua janela, e ninguém vos tocará. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: Vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Assim os 2 homens voltaram. Desceram do monte, passaram o rio, e vieram a Josué filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Deus já entregou a cidade em nossas mãos. Então chegou a hora. Preparamo-nos para cruzar o Jordão e conquistar a terra. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo: Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué, antes de conquistares a terra, deves consagrar o meu povo. Circuncidai todos os homens, porque esta geração ainda não selou a minha aliança, e até que o façam, não poderão reclamar o que é seu. Josué respondeu com surpresa: Senhor, mas se nos enfraquecermos agora, poderemos ser atacados. Confia em mim, Josué, porque não vencerás pela espada, mas pela minha mão. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste,
E todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel. Até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Agora sois um povo santo. Este lugar se chamará Gilgal, porque aqui tirei de vocês o seu opróbrio. Naquela noite, o povo celebrou a Páscoa, a primeira Páscoa na terra prometida. Pela primeira vez em 40 anos, não comeram maná, tomaram trigo de Canaã, colheram frutos do vale, porque, a partir daquele dia, Deus não enviaria mais maná. Agora, Israel se alimentaria da terra que ele lhes prometera. O passado ficara para trás. Era hora de avançar. Era a hora da batalha. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. Josué obedeceu imediatamente. Descalço, com o rosto inclinado ao chão, escutou atentamente. Naquele instante, compreendeu. Aquela guerra não se venceria com espadas ou estratégias humanas. A conquista de Canaã não dependia da força dos homens, mas da vontade divina. Levanta-te, Josué. O Senhor já entregou Jericó em tuas mãos, mas não a tomarás com força nem com armas. Tomá-la-ás com obediência. Marcharás, e quando chegar o momento, os muros cairão, porque esta batalha não é tua, é do Senhor. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo: Não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: gritem. Então vocês gritarão. Assim, Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. No 7º dia,
Madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Agora, gritai, porque o Senhor nos entregou a cidade. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito seja o homem que reconstruir esta cidade. Com a vida de seu filho mais velho, porá os alicerces. E com a vida de seu filho mais novo, levantará seus portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: Senhor, não precisamos de todo o exército. Ai é insignificante, bastarão 3.000 homens. Então marchai e tomai a cidade. Assim, apenas uns 3.000 homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor, por que nos abandonaste? Deste-nos esta terra, e agora nossos inimigos nos esmagam. Israel pecou. Alguém entre vós roubou o que é meu. Enquanto o pecado não for eliminado, não podereis vencer. Deus apontou o culpado, Acã. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: pequei contra o Senhor. Vi um manto da Babilônia, ouro e prata, e os tomei. Estão escondidos em minha tenda. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Açor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira.
Por isso aquele lugar se chama o Vale de Açor até o dia de hoje. Não temas, Josué, porque desta vez eu te darei a vitória. Coloca uma emboscada atrás da cidade. Faz o inimigo acreditar que estás fugindo, e quando saírem, atacai por trás. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender-lhe a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e a reduziu para sempre a um montão a ruínas até o dia de hoje. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra muito distante, e ouvimos sobre o poder do vosso Deus. Sabemos que ele vos deu esta terra. Por favor, fazei um pacto conosco. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Vós nos enganastes. Decidistes mentir em vez de vos renderdes a Deus. Senhor, temíamos por nossas vidas. Sabíamos que não poderíamos resistir. Então encontramos outra maneira de viver. De agora em diante, sereis servos de Israel. Cortareis lenha, carregareis água para o altar de Deus. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a On, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não nos abandones, Josué. Tu fizeste um pacto conosco.
Se não vieres, seremos destruídos. Marcharemos toda a noite amanhã. Deus nos dará a vitória. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão. Hoje destruirei vossos inimigos. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detente sobre Gibeão. Lua, para no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: Os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Depois disto Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar o sacerdote, e Josué filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Não descansaremos. Cada tribo receberá a sua terra. Deus nos-la entregou e devemos tomá-la. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o leste, e até o mar da campina o mar salgado para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos refães que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon em Salca e em toda Bazã até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A saber o que havia na região montanhosa. Hebron é tua, Calebe. Vai e conquista o que Deus te deu. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel. Se sois numerosos, tomai os montes, destruí os cananeus que restam. Deus vos deu a vitória. Ide e lutai por vossa herança. Assim, tribo por tribo, Israel recebeu sua porção, desde Judá no sul
até Dan e Naftali no norte. Cada tribo tomou posse de sua herança, mas nem todas expulsaram os cananeus. Algumas deixaram os inimigos viver entre elas, e embora a guerra tivesse terminado, as sementes do conflito ainda estavam plantadas.